Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira. Estamos aqui em mais um vídeo do nosso curso básico de filosofia. Bom, chegamos aqui no nosso último mandatário, que diz respeito ao alcance onto trinitatis. Nós falamos aí do primeiro mandamento, que, usando aí uma semântica judaica, a sabedoria judaica, eu vou chamar aí de primícia ontológica. Claro, assumindo já as positividades metafísicas, nada novo aqui. Então existe a primícia ontológica, tudo é dado em regulação. Eu uso essa premissa ontológica para reafirmar um ponto elementar na filosofia quadrante, que é a biocosmovisão antinômica da filosofia quadrante, que é a criação e queda. A criação e queda são dadas, a criação é dada, a queda é dada, a redenção não é dada. Ela possui aptidão para existir, para assumir forma no coração, na Neshama, de modo a posteriori. Depois eu vou falar sobre a dialética final, eu vou trazer algumas aulas sobre isso, e vou trabalhar a cruz de Cristo enquanto antítese final, e demonstrar como o reino da redenção impactou a criação, trazendo redenção para a criação. Porque, de fato, houve, aqui o Doiver nos ajuda muito, porque a gente não pode cair no argumento de dizer que a queda impactou a criação no sentido de impactar o lado lei, como diria o Doiver, né? Eu vou explicar o que é isso, lado lei e lado sujeito. Isso é uma semântica do Hermann Doiver. Mas a queda não impactou o lado lei, impactou o lado sujeito da criação. Então a criação ela foi impactada pela queda, mas não no lado lei, mas no lado sujeito. E a criação sendo impactada pelo pecado, temos que analisar até que ponto a redenção redimiu a criação. Porque quando eu digo que a criação e a queda é dada e a redenção não é dada, mas possui aptidão, eu estou fazendo uma referência antropológica. Ou seja, estou fazendo uma referência dentro da quinariologia a Neshama. Ou seja, para onde eu vou depois daqui? Se eu fui redimido no meu coração, eu vou ter um encontro com Cristo. Um encontro com o Deus totalmente outro, na pessoa de Cristo, enquanto corpo glorificado. Tá entendendo? Então, quando eu digo isso, eu digo enfatizando o princípio teológico da glorificação. Entendendo aqui esses princípios, nós poderemos entender as minhas sentenças, que a criação e a queda é dada e a redenção não é dada, mas possui uma aptidão no coração. Aí temos que colocar o debate da redenção, trazendo da redenção na cruz, trazendo redimissão para a criação. Então esse é um ponto muito importante para analisar. Enfim, então quando nós observamos o último mandatário, temos que enfatizar, voltando aqui, né, para a temática, o argumento ontotrinidade. Se tudo é dado em regulação, há aí, de modo intermediário, está no meio, aquilo que eu chamo, na semântica da filosofia quadrante, de possuições. De onde vem esse termo, possuições? O termo possuições vem de possuir. Então, são 8 possuições. No escopo geral, são 10 mandatários. A primícia unitiva, tudo é dado em regulação, e a finalidade última, o argumento ontotrinidade, tudo volta para a trindade. Então, entre a primícia do tudo é dado de modo panlona, tudo é dado em regulação, e o argumento ontotrinitatis, tudo volta para a trindade, entre esses dois mandatários, nós vamos encontrar 8 possuições. Aquilo que eu chamo de possuições ontológicas. E essas possuições ontológicas, nós já trabalhamos aqui, né?
Então, hoje nós chegamos, para citar aqui o Mário, na supersistência, na lei do 10, na unidade transcendental, a unidade de transcendência. Eu batizo esse mandatário de um remate ontotrinitatis. Se há um alcance, há um alcance contra o remate. É um remate contra o trinitatis. Gente, aqui eu estou seguindo a tradição agostiniana e do São Boaventura. Estou seguindo a tradição dos dois aqui. Dois pensadores católicos. Então, a filosofia quadrante, para quem não sabe, ela é uma filosofia altamente agostiniana. Até porque o pecado original tem uma relevância muito grande na filosofia quadrante. A criação, a queda enquanto pecado original. Então, a filosofia quadrante, de fato, ela é agostiniana na sua essência. Claro, é agostiniana com um aparato calvinista. Eu sou um calvinista. E esse calvinismo é um calvinismo, teologicamente falando, neo-ortodoxo. Karl Barth. A gente, apesar do... Já deixando claro, o Barth odiava esse termo, esse adjetivo, Karl Barth neo-ortodoxo. Ele não gostava. Mas para a gente compreender o que é teologia iluminista, o que muitos chamam de teologia liberal, teologia ortodoxa ou teologia fundamentalista, acho que usar o termo neo-ortodoxia para fazer uma diferenciação do liberalismo e do fundamentalismo é importante. Mas o Barth não gostava desse termo. Enfim. Então, enquanto filósofo, o primeiro princípio é elementar. O primeiro princípio absoluto. E eu quero... Essa aula ela vai ser bem densa, gente. Vai ser bem densa. E eu quero partir do Plotino para a gente compreender a Trindade. Então, existe o primeiro princípio quadrante. O primeiro princípio quadrante, filosoficamente, a gente poderia trabalhá-la na teoria do Plotino, a hipóstasis. O que são a hipóstasis? Uno, nous e alma. Então, a primeira hipóstase para o Plotino é o uno. E de modo cristão, agostiniano, eu interpreto esse uno diversificante. Não há unidade sem a multiplicidade trinitatis. A Trindade é uma unidade quanto comunidade. É uma comunidade quanto unidade. Então, a primeira hipóstase é o uno trino. Então, quando nós observamos o uno trino, algumas sentenças devem ser colocadas. Primeiro ponto, eterno. A Trindade é eterna. Segundo ponto, a Trindade é imóvel. Terceiro ponto, a Trindade é a causa do bem, porque a Trindade é o bem supremo. Quarto ponto, a Trindade é inacessível. Lembra que eu falei para vocês, usando o Moisés, livro do Êxodo, quando ele vai ser capacitado pelo Deus totalmente outro para ir libertar o seu povo hebreu, e Moisés questiona o Deus totalmente outro. Quando eu for, o que eu direi? Quem eu vou falar que me enviou para libertar esse povo? Aí esse Deus totalmente outro, se revelando, analogia entes, lembra? Se revelando na sarça, se materializando na sarça ardente, disse para Moisés: diga que o eu sou que sou, me enviou. Diga isso.
E esse eu sou é inacessível. É aquilo que eu chamo na filosofia quadrante de o transcendente. Esse transcendente é incognoscível, numericamente falando, para citar aqui um termo kantiano. Então, por isso que eu falo, unir Kant com Moisés aqui, faz todo sentido. Então, gente, não cometa o erro de sair demonizando filósofos. E eu vou aprofundar isso, esse diálogo entre Kant e Moisés. Faz todo sentido, pegando aí, reformulando conceitos kantianos, traindo Kant. Eu sempre gosto de lembrar da analogia do Michel Foucault. Michel Foucault via os filósofos, os cientistas, os sociólogos, os médicos, psicólogos, psicanalistas. Ele via tudo aquilo como uma grande ferramenta, ou um grande ferramental, onde ele pegava aquilo que ele achava aprazível. Tá entendendo? Então, de fato, eu vejo assim. E usava a meu modo. Então, eu pego a ferramenta kantiana e uso a meu modo. Pega a ferramenta Mário Ferreiriana e uso a meu modo. Pega a ferramenta Doiverdiana e usa a meu modo. É isso que o filósofo faz. Mas você vai estar traindo o filósofo. É exatamente isso. Se eu estou buscando a verdade, se eu tenho um sistema filosófico, é comum isso ser feito. É só deixar claro. Eu estou usando um conceito e estou usando a meu modo dentro do meu filosofar. E não sair dizendo que o filósofo disse aquilo. Tá entendendo? Porque nenhum filósofo é Deus. É o bem supremo. Por isso que eu acho que um filósofo de verdade hoje, ele deve ser um filósofo que busca complementar. Filosofia é isso, gente. A filosofia é um grande castelo. Quando um filósofo surge, ele entrou no castelo. Ele vai tentar andar naquele castelo e buscar colocar o seu tijolinho para deixar aquele castelo mais belo, mais sublime. Por isso, filosofia é complemento, não é atualização. Não se atualiza filósofos que captam verdades da realidade. Isso é impossível. Isso é ciência. A ciência, aplicando a ideia do Karl Popper, ela tem as falseabilidades. Então, eu coloco em xeque determinada teoria científica e apareço com outra teoria científica atualizando aquela ciência. Em filosofia não existe isso. Filosofia é complemento. Se surge um filósofo para complementar o grande castelo filosófico. Tá entendendo? E ao fazer isso, eu entro no castelo e dialogo. Eu complemento. Eu trabalho. Compreendeste? Então, a filosofia deveria buscar, ou melhor, os filósofos que hoje se levantarem no mundo deveriam entender isso. Então, voltando aqui, o uno trino é eterno, imóvel. O imóvel aqui lembra o Aristóteles, viu, gente? Lembra não, é o Aristóteles, primeiro botou imóvel, isso não é nada novo. É a causa do bem, isso é Platão. É inacessível, isso é Moisés e Kant. Claro, outros filósofos vão trabalhar isso, mas na filosofia quadrante eu faço questão de usar o Kant e Moisés. Então, esse Deus trino, esse uno trino, eterno, imóvel, causador do bem e inacessível, é um Deus fora do real. É impossível você se ausentar da realidade. Impossível. Você está preso na realidade. Deus não. Deus, por ser o causador da criatura, da criaturidade, ele está fora
da triangularização, realidade é outro. Ele é supremo, ele é absoluto, ele se coloca do lado de fora. Para usar aqui a analogia que muitos usam para os filósofos, somente Deus pensa fora da caixa, vamos dizer assim. Para você entender o que eu quero dizer. Nenhum filósofo pensou fora da caixa. Nenhum filósofo pensará fora da caixa. Nenhum. E nenhum pensa fora da caixa. Não existe isso. Se você acha que há filósofos que pensou fora da caixa, você está deificando esse filósofo, transformando ele num bem supremo. E o único que se coloca fora da realidade, porque é totalmente outro, é Deus. O Deus Trino. Então, por que ele se coloca fora? Porque ele é eterno. Não teve começo, não terá fim. Ele é o primeiro motor imóvel e move tudo. Ele é a causa de todo o bem. Consequentemente, ele é inacessível, transcendente. Logo, ele é fora do real. Sexto ponto, ele é a perfeição. Essa perfeição do uno trino gera, gente, emanações. A alma operante mundi. Essa emanação que vem da perfeição absoluta e eterna e inacessível, movedora de tudo, diz respeito a uma espécie de exalação. É uma emanação proodos. Lembra do aritmos? Aritmos proodos. Ir adiante. Ou seja, Deus, por isso que a analogia do Sol para Deus é bem interessante. Se a gente for analisar na antiguidade, o Sol era idolatrado, né? Dá para entender isso. Claro, a gente não vai cair nesse erro, mas dá para entender porque a antiguidade, religiosamente falando, usava as suas enchamas para idolatrar. Ou seja, havia uma latria perante o Sol. Literalmente perante o Sol. Dá para entender isso. E a analogia do Sol no mundo das ideias faz todo sentido. Quando o filósofo sai da caverna e vai até o mundo das ideias, a primeira coisa que acontece é ele é cegado. Há um cegar perante o Sol, que é Deus. Porque não há mundo das ideias sem o bem supremo. E esse bem supremo emana, exala, vai adiante, como se fosse raios solares. Então, o uno trino, que é eterno, movedor, causador do bem inacessível, fora do real, enquanto perfeição, ele gera, ele cria. E a criação não para, ele continua criando. Ele continua trabalhando. Ele continua emanando, operante mundi. Ou seja, esse Deus totalmente outro, perfeito, que emana a partir da sua nous, sua inteligência, é transbordamento. E ele transborda sem perder sua unidade. Ele transborda sem se exteriorizar. Como assim sem exteriorizar, Anderson? Lembra? João 4? O próprio Jesus diz, Deus é o quê? Espírito. Deus não tem corpo. Então, se há essa perfeição, temos que entender que o uno trino possui uma nous. Essa nous, gente, a inteligência divina, deve ser entendida naquilo que Mário Ferreira dos Santos, no livro Filosofia Concreta, ele chamava de infinita potência ativa. Compreenderam? Infinita potência ativa. Deus Trino é uma mônada suprema de unidade e diversidade. E o Pai, que é Pai do Filho, e Filho é Filho do Pai, o Pai é
espírito, e o Pai se fez imagem no Filho. Por isso, como diria o Mário Ferreira dos Santos, o Pai é pai do Filho, o Filho é filho do Pai. Então, a perfeição de Deus é uma perfeição unadiversificante, a qual possui uma nous, uma inteligência que emana alma do mundo, operandi mundi. Então, quando nós analisamos o Deus totalmente outro, percebemos que ele é superior enquanto dimensão absoluta. Por quê? Porque ele é fora do real. Ele é fora do real porque ele é criador do real. Ele é a causa do bem. Compreendeste? Ele é superior ao ser, a Inré. Por isso, antes da Inré, a Antiré, que eu chamo na quinerologia antes do fato, que nós vamos trabalhar a meontologia, a infinita potência passiva. Compreendeste? Por fim, Deus Trino é um arremate, é um alcance, ele alcança tudo, porque ele é criador de tudo. Por isso, esse uno diversificante, essa unidade, comunidade, é transcendente. E essa transcendência transcendentizou-se. Daí vem os 12 vetores eidéticos que eu vou explicar. Aqui eu já estou fazendo o caminho, estou fazendo a cama para explicar a posterior os 12 vetores eidéticos de criação e queda. Porque não tem como falar da criação sem o transcendente que transcendentizou-se. Ou seja, o transcendente que se transbordou, o transcendente que emanou. Por isso que eu estou partindo de Plontino. Essa aula será muito importante, porque dará o embasamento para a gente entender o que eu quero dizer com 12 vetores eidéticos. Porque os 12 vetores eidéticos da filosofia quadrante lida com aquilo que eu chamo de criação e queda, ordem e desordem, que é muito importante na filosofia quadrante. Então, tudo depende dessa raiz do eu sou transcendente, uno diversificante, a trindade, a unidade diversificante imutável, a mônada trina suprema. Então eu diria que, ao modo de Mário Ferreira dos Santos, a mônada suprema é trina. Logo, se há uma unidade transcendental, uma supersistência, a lei do 10, o ar na trindade. E eu vou trazer aqui uma aula da minha leitura trinitariana sobre as 10 leis pitagóricas. Vou demonstrar, está no meu livro, Teoria do Acatamento, o ato formativo e a potência materiável, onde eu faço uma leitura das 10 leis pitagóricas, as 10 leis ontológicas, de modo trinitariano. Já entendendo aqui esse mandatário, o remate ontotrinitatis, o alcance ontotrinitatis. Então, aqui está o ponto de partida para a gente entender essa finalização do último mandatário, o mandatário que eu chamo de mandatário denário, o denário 10, a lei do 10. Agora vamos ler aqui o que o Mário Ferreira dos Santos disse no livro A Sabedoria das Leis Eternas, na última lei, a lei do 10. Então, no livro A Sabedoria das Leis Eternas, na lei do 10, a lei da unidade transcendente, ou como diria Mário Ferreira dos Santos, a lei denária, veja o que o Mário disse. Todas as coisas integradas no todo, aquilo que eu chamo de pão long, gente, esses termos, pão long, vem do Aristóteles, viu? Todas as coisas integradas no todo seguem em direção do bem que lhes é transcendente. A nous, ou intelecto divinatório, diz respeito à inteligência divina
que rompe a infinita potência passiva para dar criaturidade existente, para dar formalidade e materialidade àquilo que existe. Aí o sínodo, né? O ato, a substância concreta. Então, por quê? Tudo é integrado, o todo é integrado e segue a direção do bem supremo, porque ele possui um nous, um intelecto divino supremo, supremo no sentido de ser onipotente, onisciente, onipresente, todos os atributos incomunicáveis. E é a partir daí que nós vamos entender que ele é criador da criatura, e por ser criador da criatura, os seus vestígios ontotrinitatis permeia, toma, invade a realidade. Logo, todas as coisas, por ser integrada no todo, por ser criatura, seguem uma direção. E essa direção é transcendente. Ou seja, a nous rompe com a infinita potência passiva pela sua infinita potência ativa, onipotência, para dar criaturidade à criatura substancial. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. E tudo foi criado por meio do Filho para o Filho. Porque a criação exalta o Filho que veio trazer redenção emergente, fator emergente na Neshama, e predisponente no mundo das coisas, extremamente em ré. Então, a nous, o intelecto divino, enquanto infinita potência ativa, rompe com a infinita potência passiva, rompe com o meon, o não ser deixa de não ser para ser, porque se o meon já não é não ser, logo é ser. Então há um rompimento. Se há um rompimento, o contexto alfa emana o contexto beta. O contexto absoluto emana sobre o contexto relativo. O perfeito rompe e cria aquilo que é imperfeito, enquanto finitude. Eu uso o termo imperfeito aqui, filosoficamente ou platonicamente, né? Entendendo o contexto relativo, ou seja, entendendo a finitização de tudo que existe no mundo. Então, a nous é a inteligência divina por excelência. E a nous introduz a operação da alma do mundo. Por isso temos que encantar-se, enquanto contemplação, o mundo das ideias. Só vamos, de fato, entender o mundo das ideias com o cristianismo. Compreendeste? Então veja o que o Mário continua dizendo. Todas as coisas integradas no todo seguem a direção do bem que lhe é transcendente. Que lhes é transcendente, perdão. Em direção à unidade transcendental. Essa unidade transcendental, gente, é a Trindade. A unidade que está acima de todas as coisas.
De fato é isso. Deus está acima. Por isso que eu usei o fora do real, o pensar fora da caixa. Então, a unidade que está acima de todas as coisas, que é, primeiro ponto, fonte. O uno trino é a fonte, a origem de todas as coisas. Então, primeiro ponto, fonte. Segundo ponto, origem. Então, o remate, onto trinitatis, enquanto unidade transcendental, unidade trina transcendental, é fonte e origem de todas as coisas. Como diria Mário Ferreira dos Santos, é a lei das leis. É o logos do logoi. É a lei da unidade transcendental. E aqui o Mário dá a base para o último mandatário da filosofia quadrante. A lei que rege todas as coisas na sua aspiração ao bem supremo. Por isso nós voltamos ao prontino. Ou seja, se há perfeição dentro do contexto alfa, buscamos as perfeições, porque Deus emanou sobre a realidade, buscamos as perfeições emanativas do contexto beta. Compreendeste? Então não há como falar de qualquer sistema de ontologia sem o transcendente. Impossível. Impossível. Então, gente, o remate onto trinitatis, o 10º mandatário da filosofia quadrante, é, por excelência, supersistência. É impossível trabalhar o contexto beta sem uma forma superior enquanto sustentáculo. Então, o último mandatário supera o acontecer cósmico, como já falamos. É o transcendente. É o para além do mundo, neste mundo. Porque é uma antinomia. Se há o relativo, haverá de ter o absoluto. Então chegamos nesse ponto elementar, a supersistência. Agora, uma pergunta importante. Isso vale para todo o sistema ontológico, que é verdadeiro, claro, né? Onde todas as estruturas ontológicas se unificam. Por exemplo, todas as estruturas ontológicas captadas por Dove, Mário Ferreira dos Santos, Aristóteles e qualquer outro filósofo, onde elas assumem uma homogeneidade, onde homogeneizam-se. Claro, homogeneizam-se no terceiro princípio quadrante, na realidade. Mas só há essa homogeneidade a partir desse alcance onto trinitatis. Então, os 18 aspectos modais, as 10 categorias, as 10 leis pitagóricas, elas assumem a homogeneização no argumento, no remate onto trinitatis. Todos os mandamentos possuem uma raiz na Trindade. Por isso que o meu filosofar é um filosofar trinitariano, transcendente trinitariano, que lida com o transcendente que transcendentizou-se, ou seja, o eu sou que se esparramou. Logo, a Trindade, ela é vontade onisciente. A Trindade, por ser vontade onisciente, é onipotência na patência do contexto beta. A Trindade é uma perfeição, é uma bem-aventurança eterna.
A Trindade é beleza, é glória, é revelativa, é fidelidade, é invisibilidade espiritual. Logo é incognoscível. A Trindade é paciente, é misericordiosa. A Trindade traz paz, justiça. Ela legisla sobre a realidade. A Trindade é imutável, é eterna, é independente. A Trindade é atemporalidade. A Trindade é veracidade, é zelo. A Trindade é ira, é graça, é absoluto. É criador ex nihilo. Meio ontologicamente falando, a Trindade é acima de tudo no plano macro. A Trindade é autossatisfação. A Trindade é senhor de si, autônomo absoluto. A Trindade faz o que quer, logicamente, coerentemente, sem ferir a sua natureza ontológica. A Trindade é governativa. É isso que a Trindade é. E o que é a Trindade a partir da teologia? É unidade divina, diversidade divina. O Pai é Deus único. O Filho é Deus único. O Espírito Santo é Deus único. O Pai não é o Filho nem o Espírito. O Filho não é o Espírito nem o Pai. O Espírito não é o Pai nem o Filho. Porque o Pai é como o amante. O Filho é como o amado. E o Espírito é como o amando. Todos são amante, amado, amando. O Pai é amante, amado, amando. O Filho é amado, amando, amante. O Espírito é amado, amante, amando. É a dança eterna. O que Deus fazia antes de criar o mundo? Eles dançavam. Como diria Friedrich Nietzsche, eu não creria em Deus se ele não soubesse dançar. É a unidade divina na diversidade divina dançante. Deus é uma trindade e tudo está nele, nada escapa dele. É o alcance onto trinitatis. Então é isso. Esse é o mandatário, o último mandamento da filosofia quadrante. Só que não para por aí. Vamos aplicar isso na realidade. Vamos olhar para a realidade. Porque sem o senso de eternidade, não há o senso do contexto beta, não há o senso da realidade. Eu só posso ter senso da realidade, do relativo, do finito, a partir do infinito, do eterno, do absoluto. Então eu só posso olhar para o terceiro, segundo e quarto princípio quadrante se eu tiver senso do primeiro princípio quadrante uno trino, o verdadeiro absoluto. Nenhum outro absoluto é como a Santíssima Trindade. Entendendo aqui o último cromia, nós podemos falar daquilo que eu chamo de decatos policromático de círculo latência. Decatos enquanto décima. Quando eu lido com a tolerância e vigilância de decatos policromáticos de círculo de latência, eu me refiro ao aritmo sinfonicoi, que é a sinfonia. Esse último mandatário, em coadunação com a policromia de círculo de latência ontológica, não nasceu do nada. Nasceu da minha leitura do apóstolo Paulo, em Romanos 8, do versículo 19 ao 21. Eu vou ler aqui para vocês entenderem. A natureza, dirá Paulo, criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela quem, gente? Realidade. Pois ela foi submetida à inutilidade. Caixa alta, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão
da decadência em que se encontra, recebendo glória, liberdade dos filhos de Deus. Então, é impossível não olhar isso aqui filosoficamente e entender que a partir do último mandatário, o argumento Unto Trinitatis, há uma tolerância. A realidade nos tolera e ao mesmo tempo nos vigia, porque ela é superior a qualquer tipo de ratio, a qualquer tipo de pensamento epistêmico, pensamento ordinário. O que significa tolerância? Tolerância, tolerare do latim, é suportar. A realidade te suporta e ao mesmo tempo te aceita. A realidade é tolerante e vigilante. Ela te suporta e te aceita. Ela te tolera e te vigia. Por isso filosofia é ação. Cuidado ao reagir perante a realidade. Então, tolerância vem de tolerare, que significa suportar, aceitar. Vigilância vem de vigilare, que significa acolher, tomar conta, estar acordado. Tenha sempre o senso da Santíssima Trindade perante o real, perante a realidade. A realidade, ela nos tolera. Você é depravado, miserável. Leia Romanos 3 a partir do verso 10 para você ver quem você é. O que o pecado original fez com você. Mas mesmo assim, mesmo a criação gritando por causa do pecado, por causa do argumento Unto Trinitatis ou por causa do remate Trinitatis, há uma tolerância. Isso é análogo, teologicamente falando, naquilo que muitos teólogos vão chamar, os teólogos reformados, de graça comum. Então, gente, a realidade, patente e latente, nos suporta, aceita-nos com paciência acolhedora e nos vigia. Compreendeste? Mesmo com toda a desordem que nós causamos perante o mundo real, ela nos suporta, ela nos vigia. E isso é aquilo que eu chamo de decatos, tolerância barra vigilância. Isso é a realidade. Agora eu irei ler o que eu escrevi no livro Filosofia Quadrante, volume 2, no capítulo 7, que tem como título Teses Trinitatis. E o subtítulo é Teses Trinitatis 0. O ser ontico-ontológico captado pelo lógico e o não ser meôntico de grande nulidade qualifica-se na Trindade. Vamos ver o que eu quero dizer nessas teses trinitatis. A realidade ôntica, em todos os seus existires ordinários, já está esgotado na nous trina. Por exemplo, todos os acidentes dos seres entes, dos seres intermediários e dos seres sujeitos, na lei do zero, meonticamente, não ser, foram captadas pela Trindade, antes de tudo ser ato. O ser sujeito capta leis ontológicas. Essas leis já estão todas patentes na Trindade, inclusive leis que estão ocultamentalizadas para o eu tutus. Por isso a realidade que vai epistemicamente se revelando, seja nas ciências particulares ou filosofia, qualifica-se na grande nulidade, meontologia. A grande nulidade só pode ser compreendida na Santíssima Trindade, numa nous entre, decrescer com ainre, pois antes de tudo ser ato, ontico e ontologicamente, alguma coisa havia, e o que havia era o meon, a lei simbolicamente do zero, em grande nulidade de inexistência decrescente retrocipante. Vamos lá para a próxima página, só a gente dar continuidade. Continuando. Quando lemos Gênesis 1:1, fica impossível um cristão negligenciar a filosofia, pois, na cosmogonia judaica,
Deus, poeticamente, tira tudo da grande nulidade, gerando existência e unidade dada em regulação Trinitatis. Como grande inquiridor trino, a primícia é protos substancial. Por isso que antes da assistência temos que falar da inexistência. Antes da lei da unidade, no contexto beta, temos que lidar com a lei da nulidade, no contexto alfa. Antes da lei do 1, havia positividade na lei do zero, enquanto meontologia. O zero é símbolo. Isso é todo o fundamento da filosofia quadrante. Essa argumentação trinitariana metafísica fica clara na minha interpretação trinitariana da década sagrada pitagórica ferreriana. O transcendente que se esparramou transcendentizou-se. Logo, a Trindade é vontade absoluta, onipotente, onisciente, que abarca todo o pão long patente. Conhece tudo sem deixar passar nada, porque o nada enquanto absoluto é impossível. A Trindade é perfeição, bem-aventurança eterna. Já falei sobre isso aqui, né? Mas eu escrevi, eu vejo. É belezura, é glória, é revelativo, é fidelidade perfeita. É invisibilidade espiritual, omniformática. É paciência, misericórdia, é paz. Justicial, legislativa, é imutabilidade eterna, independente, atemporal, é de veracidade, é de zelo, é criador ex nihilo, acimatista, acima de tudo, autossuficiente, senhor de si, totalmente autônomo, faz o que quer, logo é governativo. Então, a Trindade é tudo isso, e mais um pouco. A Trindade nos foge, a Trindade é algo tão belo e magistral. Então eu continuo lendo aqui, ó. Por ele, o Deus Trino, ser fidelidade perfeita, ele criou todas as leis ontológicas já captadas e as não captadas com fidelidade perfeita. E a década sagrada possui valor ontológico seguro, porque quem as criou foi o Deus totalmente outro. Por isso, cada lei pitagórica ferreriana é lei Trinitatis, pois nada fora da Trindade se sustenta. Ou a filosofia será Trinitatis ou não será nada. Agora eu vou comentar as 10 leis a partir da Trindade. As 10 leis pitagóricas. Primeira lei, unidade Trinitatis. Mário Ferreira dos Santos diz: é a lei 1, símbolo do 1, mas também da unidade em geral, pois toda unidade é 1. Na simbólica pitagórica significa a lei da unidade. É a lei da integral, pois todas as coisas que são, de que modo forem, constitui uma unidade. Ser, de qualquer modo, é unidade. É ser 1. Só o nada não é unitário, porque nada não é. A lei da unidade preside todos os seres. Logo, ponto 1. É a lei integral. O que é a lei integral? Lei da unidade. Tudo que é uno ou unidade. O ser, que é dito de várias formas, é um. Só o nada absoluto não é um, pois alguma coisa há tese. O ser supremo absoluto triuno é uma unidade absoluta, perfeita e finita. Toda unidade não absoluta suprema trinitariana é sempre unidade relativa finita. Há 2 modos de unidade, que são antinômicas. A unidade transcendente, que é 1 e é na essência suprema, e a imanente, na existência com formas existenciais ontológicas. Logo, o 1 transcendente gera um 1 imanente. A unidade divina, trinitariana, transcendente, conecta-se com a unidade imanente. Toda unidade relativa, finita e imanente é subserviente à unidade divina, pois não teria unidade imanente sem a unidade suprema. Toda unidade imanente estão como numa prisão no ser supremo, a primeira unidade triuna. Toda unidade se antecipa nas outras 9 leis. Logo, toda lei não unitiva precisa se retrocipar na unidade.
A unidade ou o um não pode ser reduzida apenas ao núcleo de sentido de quantidade discreta de número vulgar, cardinal ou ordinal. A primeira lei ontológica da unidade mostra que há uma hierarquia, o um transcendente, o um serente, fisicalista, biologista modelado, o um intermediário, animais e as formas subanimalescas menos sublimes, e o um ser sujeito. Há uma unidade supratemporal, coração, na unidade do eu, now, na unidade do tu dualítico e na unidade do tu, tus multíplica. Vamos virar a página. Aqui precisamos de Hermann Doiver, Paul Tires e da sabedoria judaica, En Shema. Portanto, tudo é lei do um unitivo. Logo, isso é apodítico. Acredito que é impossível lidar com a filosofia do Mário Ferreira dos Santos, sem a Santa Trindade. Argumento, eu citando o mandatário, argumento ontotrinitatis, é um remate. Eu não vou falar aqui das 10 leis pitagóricas, que é a partir da Trindade que eu faço isso. Eu vou falar delas posteriormente, numa aula à parte, mas aqui é muito, muito, muito importante. Então, eu falo aqui das 10 leis a partir da Trindade, que eu acho que é a interpretação que a gente deve ter do Mário, tentar dar um valor trinitariano para a sua filosofia. Coisa que não discordaria, né? Vamos lá para o segundo capítulo das teses trinitatis, que tem por título Tese Trinitatis 1. O primeiro princípio quadrante trinitatis é a verdadeira perfeição absoluta. Gente, essas teses aqui foi tirada do livro Discursos de Metafísica do Leibniz. Então, eu pretendo pegar isso aqui, colocar num livro só, um livro pequeno, para ficar mais palatável para outras pessoas poderem ler. Segundo o filósofo Leibniz, Deus é um ser absolutamente perfeito. O verdadeiro primeiro princípio é a verdadeira absolutidade. Só a Trindade assume imperiosidade absolutum. Na Trindade não há nenhuma condicionalidade. Ele é a incondicionalidade plena. A Trindade não se deixa falsear, pois é ato puro supremo. Portanto, seguindo essa lógica quadrantizante, o mestre Mário Ferreira dos Santos proferiu o seguinte: o um é o ser supremo, Deus. Este está acima dos contrários, acima do limitado e do ilimitado. Do limite aproxima as coisas ao um. Ou melhor, o limite aproxima as coisas ao um, mas não o atinge. E é a plena ilimitação que se produz a série inferior. Deus é a causa das coisas, a causa primeira de todas as coisas, e ultrapassa a dignidade a todas elas. Aí eu continuo. Por isso, o transcendente que se esparramou é uma vetoridade de um transcendentizar-se. A Trindade é o, não um, é o divinatório absoluto. Continuando. A Trindade é a verdadeira arqué primordial. Por isso toda sua vontade é absoluta. Parafraseando o grande pitagórico Filolau, a Trindade, como ato puro imperioso, legisla como grande juiz trino sobre todas as substâncias ônticas, sobre todas as ontologias captadas e não captadas pelo eu gnoseológico. Por isso a Trindade, diferente de qualquer outro primeiro princípio imanente ou transcendente, é único, eterno, imutável, imóvel, igual a si mesmo. A Trindade é uma dança conjugante de amorosidade. O amor trino, no reino, é uma grande unidade única que, ao mesmo tempo, cinematiza-se. Logo, essa conjugação amorosial é o amor desvelativo do pai que tem amor e ama, do filho que tem amor e é amante,
do Espírito Santo, que tem amor e é amado. Zé Ramalho disse que sinônimo de amor é amar. Ele, Zé Ramalho, está certo. Essa é a tríade que deve tomarmos. O sinônimo de amor é a conjugação trinitatis, da Trindade. Isto é, a Santíssima Trindade é o amor amante amando. O Pai, com seu amor ágape divinal, ama o Filho num grande pacto redencional, indo ao encontro sem qualquer desencontro. O Filho é o amante perfeito do Pai, pois quando o Verbo se tornou tese final, o Filho só tinha uma missão: agradar o Pai do amor. Como não há unidade do amor sem outra unidade do amante, o Filho se conecta com o Pai. Já o Espírito Santo é o amado, pois quem tem poder de convencer todas as desordens noéticas é o Espírito Santo. Isso o coloca nessa conjugação amorosial trina como o amado consolador. Mas, ao mesmo tempo que o Pai é que ama, ele é o amante amado. Assim o Filho, além de ser o amante, é do amor amado. Consequentemente, o Espírito, como amado, é o amante que ama. Então eu vou ler até aqui. São, gente, se eu não me engano, vou dar uma olhadinha aqui no meu livro, são mais de 19 teses trinitatis. Eu acredito que é isso. Vou dar só uma olhadinha. Aqui, tese 17, trinitatis, tese 18, tese 19, 20. Então, eu vou pegar só essa parte desse livro aqui, Filosofia Quadrada, volume 2, vou transformar num pequeno e-book e um pequeno livro com os seguintes títulos: As 20 Teses Trinitatis, a partir de Leibniz. Para as pessoas que só querem entender aí como eu vejo a Trindade, eu acredito que é importante. Tem vários capítulos aqui que dá para me fazer isso, transformar em pequenos livros. Então, esse mandatário, muito, muito importante. Eu vou pegar outro livro meu aqui, para a gente poder ler, para a gente entender. Vamos lá. No livro A Teoria do Acatamento, o Ato Formativo e a Potência Material. Vamos ler o que eu escrevi. Vamos lá. Do primeiro ao nono mandamento, está claro que o que fundamenta o meu modo de filosofar são 20 estruturas ontológicas advindas de Aristóteles, Dovey e Mário Ferreira dos Santos. São eles quem? As estruturas puxantes, lembra que eu falei para vocês? A partir do Dovey: unidade, oposição, substância fisicalista, quantidade numeral, relação, qualidade, movimento cinemático, lógica, reciprocidade, liturgia, formação, poder político, kratia. Em vez de colocar aqui poder político, é kratia, viu, gente? Kratia, ética, evolução, modelação tecnical, ou seja, aspecto tecnológico, né? Unidade transcendental e norma pística. Veja bem, ao afirmar o primeiro mandamento, eu posso falar de todas as estruturas captadas por Dovey, Mário e Aristóteles. Mas uso o conceito doiverdiano de função qualificante e as dimensões de antecipação e retrocepação. Por isso, escolhi algumas dimensões ontológicas desses três filósofos para dar robustez ao meu filosofar metafísico. Só tem um sentido correlacionar as tais leis pitagóricas transcendentais, os aspectos modais transcendentais e as categorias transcendentais, assumindo o ontotrinitatismo. O que é isso? Tudo, seja no meu eu now, na micro e na macro realidade, e no outro, tutus, são vestígios da Trindade. Todo ôntico ente que possui transcendentais ontológicos é uno múltiplo. Foi a Igreja Católica Romana com a Trindade, que o uno múltiplo passou analogamente a ter todo sentido. E isso
deve ser trazido para a filosofia. A realidade é vestígios trinitatis. Vou continuar lendo aqui. Logo, todo o meu filosofar começa no primeiro princípio quadrante, trino, onde assumo naturalmente a união hipostática cristológica e o motivo base criação, queda e redenção. A minha teoria dos 12 vetores eidéticos pressupõe essa dualidade antinômica biocosmovisionária da criação, sintropia, e queda, entropia. Veja, a criação gera sintropia e a queda gera entropia. Assumindo a antinomia criação e queda como mandatariamente dada, eu digo que por trás de tudo está a ordem lex, que começa no transcendentizar-se e termina numa ordem no revelacionalizar-se. Aqui está todo o meu alcance ontológico, um alcance, um abarcamento, uma conquista trinitariana. O meu filosofar será trinitário ou não será nada. Repetindo o que eu falei em outro livro. Como a filosofia quadrante segue teologicamente a tradição agostiniana, não poderia deixar de mencionar uma grande influência na minha visão trinitariana da filosofia quadrante, o qual é São Boaventura, com sua ontologia trinitariana. Além de São Boaventura, a tradição reformacional é rica nessa temática ontológica trinitariana. No livro El Dios Inexistente, César Redondo Martínez disse que a ontologia trinitariana supera a separação abstrata entre filosofia e teologia, com o fim de ativar uma fecunda retroalimentação entre ambas. Isso que é verdade, viu, gente? Essa retroalimentação confirma-se quando coloquei a sistemática do quadrante ultimacional dos 4 princípios, pois não há realidade é o outro, triângulo, sem o primeiro princípio, a trindade. Portanto, a teontologia, pai, implica cristologia, filho, e pneumatologia, Espírito Santo. Por fim, os 6 vetores de ordem criacional só positivam-se na trindade. Isso implica dizer, meu ponto de partida e ponto de chegada metafísico quadrantizante é trinitário. Daí o alcance mandatário ontotrinitatis. A teoria do acatamento, apresentada aqui, é trinitária. Os mandatários e a teoria decapolicromia são trinitárias. Minha gnosologia é trinitária. Eu sou um filósofo protestante trinitário. Como ferreiriano, a teoria da assistência que o Mário Ferreira dos Santos apresentou em seu livro Ontologia e Cosmologia, a ciência do ser e a ciência do cosmos, é elementar para dar robustez ainda mais aos mandamentos quadrantes. Portanto, pessoal, é isso. Ou nos levantemos como filósofos trinitarianos, ou a filosofia perderá muito. Não há filosofia sem trindade. Não há filosofia sem um remate contra trindades. Então, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.